Olá! Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Sobre o que um síndico presta contas e como se presta contas. Diga pra gente, nobre colega. É uma honra estar aqui, Vânia, muito bom aqui poder te ver, mesmo à distância, e poder participar aí com esse tema que eu sugeri, e você já montou essas perguntas para a gente tratar. Bom, o que o síndico presta conta, né? Aquele que está iniciando, né? Ou aqueles que nossos colegas estão prestando assessoria, o que abrange? Como tudo em condomínio, existem divergências, e existe também divergência em relação à amplitude, qual que é o escopo dessa prestação de contas. Uma linha diz que somente aquilo que tem a ver com contabilidade, despesas, receitas, comprovação de gastos, ou seja, tudo aquilo que tem algum reflexo contábil, né? E que eu consiga analisar do ponto de vista financeiro, né? Essa é uma linha mais restrita. E tem uma outra linha, que é a que eu adoto, que a prestação de contas, ela não é somente aquela que eu aprecio contabilmente ou com um reflexo imediato financeiro. É prestação de contas em relação a todos os atos e omissões que você praticou durante o seu exercício, sua gestão. Que a sua gestão não se limita ao que é financeiro. Tem muito mais do que isso. E aí eu cito um elemento, Vânia, e é até importante da sua área, né, de mediação, que é a sua veia mais forte, que eu me recordo bem no início da minha advocacia, de um síndico de que não tinha nenhum ponto obscuro ou equivocado nas contas dele, então o conselho, quando fiscalizou as contas, nada tinha para falar, só que as contas dele foram reprovadas por um ato. Ele ter agredido o porteiro. Não havia, naquele momento, um reflexo financeiro daquilo, que poderia ter tido, né? Ele poderia já ter agredido, tido uma reclamação trabalhista e já algum dano decorrente da ação trabalhista. Não. Eles disseram, não, suas contas estão reprovadas. Por quê? Finanças, não temos nada a falar, mas a reprovação se dá porque você agrediu o porteiro, deu na câmera. Se ele eventualmente fizer uma reclamação trabalhista, pior ainda. Mas nós não queremos que esse ato saia sem a reprovação formal. Eu interpreto dessa forma, tá? Eu sigo mais essa linha. Até porque, eventualmente, se o condomínio precisar de uma ação em face do síndico, uma aprovação de contas vai ser a defesa dele. Então, eu reprovei, porque esse ato eu não concordo. Não concordo com esse ato. Tá? Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto que você falou que é? Como que se presta contas? Como que se presta contas? Nós temos dois aspectos. Um é a parte contábil e o outro são seus atos. Tá? Devem estar disponíveis para os condôminos informações de todos esses atos. Não se deve chegar numa Assembleia Geral Ordinária e lá se falar de tudo que aconteceu na gestão. Até porque, se fosse humanamente possível de se passar, seria humanamente impossível de se avaliar e votar isso ali, naquele momento. Então, se você olha só mesmo que você tenha a interpretação do início da minha resposta mais restrita, de que somente o documento contábil que eu vou avaliar, então, no usual, nós teremos 12 pastas, são as 12 pastas mensais do condomínio, que, independente do porte, dá um trabalhão para se analisar. Por isso que o conselheiro tem que ser pessoas disponíveis e chatas para olhar essa documentação e com o nível de detalhamento que a Assembleia merece, né, para receber o parecer deles. E isso tem que ser feito com calma. Então, o síndico deve incentivar canais, não só da Assembleia, a Assembleia é o canal de aprovação final, julgamento e aprovação final, mas deve dizer, olha, o condomínio, as pastas estão em tais locais, você quer acessar? Aqui são os caminhos, e o ideal é que sejam caminhos virtuais, é o ideal. Para que todos os condôminos tenham acesso no tempo que eles quiserem, né? Uma vez já disponível a pasta, cada condomínio vê, aí um condomínio vê de madrugada,
outro condômino vai ver de dia, ver como ele quiser, e o condômino, se quiser, também pode não ver. A faculdade é dele, direito disponível, ele forma o julgamento dele do jeito que ele quiser. Então, se ele não quiser ler, fica à vontade. E aí a forma disso na Assembleia é o síndico, olha, ficou as pastas todas disponíveis para vocês, quem não olhou não quis, isso tem que ficar claro. Se o síndico errou em algum momento, isso é falha, isso é causa, inclusive, para reprovação das contas, pediu ao condômino de ter acesso dessa forma. E o conselho também, lógico, porque o conselho vai dar parecer dessas contas. Então ele deixa tudo disponível para todo mundo acessar quando quiser, e na Assembleia, ou antes da Assembleia, ele manda um resumo da gestão dele, da forma que ele achar mais adequado. Tem condômino, tem síndicos que nem apresentam. É interessante, sim, apresentar um resumo. Sim. Constará de tudo que ele fez, que ele deixou de fazer? Provavelmente não. Provavelmente não. Isso eu só consigo retirar de uma leitura de toda a documentação, de vivência ali, né? Para saber de todos os fatos e dados. Mas ele faz um resumo só para instruir um pouquinho. Porque tem aqueles condôminos, como é a maioria a gente sabe, não olha documentação nenhuma. A maioria segue o parecer do conselho e o que é dito na hora da Assembleia. Principalmente o primeiro. Principalmente o parecer do conselho. Tá? E aí ele apresenta. Tá? O síndico não deve levar questionamentos para o lado pessoal, não. Mas, lógico, o condômino tem que ter educação na hora de ponderar, de questionar. Isso mesmo. Eu tenho condomínio, inclusive, você comentou de 1 ano, né? Mas eu tenho condomínio de 2 anos, né? De prestação de contas, que se faz de 2 em 2 anos. Né? Ao mesmo tempo, apesar de que a prestação de contas deve ser anual. Mas este condomínio é uma particularidade, eles fazem, já é a rotina deles. E não adianta você discutir, não adianta você ponderar, demonstrar a lei. E os condôminos assim aceitam. E é isso mesmo que você está falando. É disponibilizado virtualmente, antes inclusive dessa época nossa de pandemia, já era disponibilizado através da administradora de imóveis. É fornecido o balancete, aquele resumo físico, né? Passa-se o que eu fiz nesse caso específico. Antes da Assembleia, eu determino com o síndico, explico a ele, determino então uma data para que se fique em plantão de 2 horas, 2 dias da semana, prévia à semana da Assembleia, para que as pastas estejam disponibilizadas ali no salão que vai se realizar. Porque aí no dia da Assembleia não vai ter aquele, eu não vi, eu não sei. É exatamente essa exposição que você colocou. As pessoas não querem saber, se respaldam apenas no parecer do conselho. Então aí eu evitei os dilemas, porque resolvem na Assembleia querer saber, discutir o síndico e, obviamente, nem um super gênio conseguiria uma pasta verificar, porque, como você mesmo disse, para analisar as pastas tem que ser enjoado mesmo, chato, né? Perfeitas suas colocações, André, muito boa, até para poder que as pessoas aqui tenham também essa visão jurídica que você está passando, que é relevante para ter uma boa administração, né? E pessoal também, como você mesmo disse, o síndico não levar para o lado pessoal. Então, te agradeço aí essa colocação da primeira pergunta,